palavra com os irmãos, como eu falei aqui, quando a Ingrid começou a ler o texto, eu falei, Jesus, é o mesmo, né? O Senhor confirmou no coração dela. Eu falei alguma coisa com a Ingrid? Falei nada, né? Nem sabe o que eu ia pregar hoje, né? Mas é o Espírito Santo que vai confirmando, né, queridos? Amém? Amém. Que fala sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Amém? A justiça e a misericórdia de Deus que andam juntas. E para começar, antes de ler, né, que o texto é Isaías 53, tá bom? Do verso 1 até o 6. Mas antes de começar a ler o texto, né, eu queria contar uma historinha para os irmãos aqui, amém? Uma historinha. Então essa historinha, tá? É que começa assim, ó, era uma vez um rei que era forte, corajoso e tinha todas as outras boas qualidades. Um rei forte e corajoso. Ele governava seu país com justiça, amava seu povo e era amado pelo seu povo. Esse era o rei. Por essa razão, não havia crime em seu reinado. Que beleza, né? Não havia crime em seu reinado. Até que um dia descobriu-se que havia um ladrão solto na terra. Descobriu-se então que havia um ladrão no reinado desse rei, que até então não tinha problema nenhum. Estava tudo bem. Sabendo que a conduta criminosa se multiplicaria, né, a menos que tomasse uma posição firme contra essa conduta, contra ela, o rei decretou que, quando pego, o ladrão receberia 20 chicotadas. Essa seria a punição do ladrão, se fosse pego. Contudo, os roubos continuaram, né? E aí ele aumentou o castigo para 40 chicotadas, na esperança de evitar outros crimes, mas foi em vão. Finalmente, ele anunciou que o criminoso seria castigado, tá, com 60 chicotadas, sabendo que ninguém no país sobreviveria a 60 chicotadas, exceto o próprio rei. Ele conseguiria sobreviver. Ninguém do país não conseguia sobreviver com tanta chicotada assim. 60 chicotadas. Só ele que sobreviveria. No final, o ladrão foi pego. E quem que era o ladrão? Era a mãe do rei. A mãe do rei. Aí o rei viu-se diante de um dilema, né? Ele amava sua mãe, mais do que qualquer pessoa do mundo, não é verdade? Mas a justiça exigia que o castigo fosse cumprido. A justiça, ele decretou, era o rei, era exigido que fizesse isso. Além disso, os seus súditos, né, se eles vissem que era possível cometer um crime e não ser castigado por ele, né, a ordem social, no final, estaria completamente destruída. As pessoas não iriam acreditar mais, né, na ordem social, no que o rei falava e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele sabia que, se tivesse de sujeitar sua própria mãe a um castigo que iria matá-la, o amor do povo se converteria em revolta e ódio para com o homem sem compaixão e afeto, né, comum, e ele, o rei, seria incapaz de governar. Seria uma revolta. Cadê o amor do rei? Cadê? E cadê a justiça? Olha que situação, não é verdade? O amor, a compaixão do rei, cadê ela? Se ele executasse a sentença. Mas se ele não executasse,
Cadê a justiça? Ele não disse que era para ser açoitado 60 chicotadas? Era a ordem do rei. Toda a nação se perguntava o que ele iria fazer. Aí chegou o dia de aplicar o castigo imposto. O rei montou uma plataforma na praça central da capital. O açoitador do rei assumiu seu lugar. Então o açoitador ficou lá, pronto para executar a sentença. Então a mãe idosa do rei, frágil e trêmula, foi apresentada. Ao ver o seu filho, o rei, ela desabou a chorar. E ela disse: estou tão arrependida do que eu fiz. Ela lamentou entre soluços. Então, recompondo-se a mulher arqueada e de cabelos brancos, seguiu em direção ao chicote. As pessoas levaram um susto quando o açoitador levantou o seu braço musculoso com o chicote de couro na mão. Assim que o chicote estava prestes a descer com força sobre as costas expostas da mulher que havia dado à luz o rei gritou: pare! O braço ficou suspenso no ar e o chicote veio abaixo sem força. O rei levantou-se de seu assento, tirou o seu manto, andou em direção ao chicote, abraçou a mãe e com seu corpo largo, protegendo a mãe, e com as costas expostas para o açoitador, ordenou-lhe, depois dele ter protegido totalmente a mãe, execute a sentença. E as 60 chicotadas foram dadas nas costas do rei. O que essa história nos conta, queridos? Isaías 53, 5 e 6. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Pai, que a tua palavra venha de encontro ao coração de cada um que aqui veio, e que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um, ó Deus, acerca daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, porque muitas vezes nós não sabemos, ó Pai, a proporção do que o Senhor realmente fez. Essa pequena história, Deus, que contamos, é apenas uma amostra daquilo que realmente o Senhor fez por nós. O Senhor nos protegeu daquilo que merecíamos, mas que possamos, ó Pai, entender que a justiça do Senhor será executada, mas a misericórdia do Senhor anda junto, e que o Senhor irá certamente aplicar essa misericórdia àqueles que entenderam essa verdade inaudita, essa verdade tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa, que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Glória a Deus. Sabe, queridos, lá em Isaías, vou começar em Isaías, antes dos 5 e 6, vamos lá para Isaías 53, verso 1 e 2. Pode até colocar uma música de fundo, se quiser. Isaías 53, 1 e 2. Só para a gente entender, só colocar um aspecto interessante. Isaías, ele profetizou isso, né, da época de Isaías até Jesus vir a este mundo, salvo me engano, cerca de 800 anos a 1000 anos. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo foi que Isaías profetizou, antes de vir Jesus, antes de vir o Messias. É muito tempo, né, queridos? Imagina você saber o que vai acontecer daqui a 800 anos, 1000 anos, pensa. Mas vamos lá, Isaías 53, verso 1 e 2. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé, de Deus? Lembrando que o nome de Deus não tem vogal, viu, querido? Isso aqui é só uma aproximação, é YHVH, tá? E a quem foi revelado o braço de Deus? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, está falando de Jesus, tá? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Falando de Jesus. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Sabe, queridos, Jesus sofreria pelos pecados de todas as pessoas, como nós bem sabemos. Não é verdade? Só que essa profecia é espantosa. Quem acreditaria que Deus decidiria salvar, pensa, o mundo, por meio de um servo humilde e sofredor, e não um rei glorioso? Quem poderia acreditar numa coisa dessa, naquela época, que seria de um servo humilde e sofredor, como foi Jesus, não de um rei glorioso, como queriam os judeus na época, ou como a sociedade talvez quisesse na época. Sabe, queridos, a ideia é contrária ao orgulho humano, a verdade é essa. Essa é uma ideia contrária ao orgulho humano e à mentalidade do mundo. Não faz sentido. É por isso que a cruz é loucura para aqueles que perecem, porque eles não entendem, eles não conseguem entender como pode. Por exemplo, os muçulmanos indagam, como o seu Deus pode ter morrido na cruz? Como assim? Eles indagam, eles não entendem isso, está fora do entendimento dessas pessoas, porque pelo raciocínio humano, não há uma explicação, né, lógica nesse sentido, mas Deus, Ele, sabe, Ele vai exatamente o contrário da mentalidade humana, porque Deus frequentemente opera de maneira que não esperamos, queridos. Nosso Deus é um Deus que nos maravilha, por isso que Ele opera de uma maneira que nós não esperamos. Sabe, aquela situação, talvez você esteja passando, talvez você esteja achando que a solução é A, aí Deus vem com a solução B, né? Sabe, uma situação que você está imaginando que seria, né, a solução seria X, mas aí Deus resolve e faz de uma forma Y. Deus é assim, Ele nos,
sabe, ele nos maravilha, ele, né, ele muda totalmente a situação. Assim também era essa ideia, né, totalmente contrária ao orgulho humano. Os gregos então não entendiam, como assim? Você está pregando Cristo crucificado, Jesus crucificado, Deus seu crucificado. Pensa como é que era difícil para os apóstolos pregar sobre o Jesus que morreu na cruz. Hoje todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo, né, entende muito bem, porque viu o passado, sabe muito bem, mas imagina na época. Mas Deus, querido, opera de maneira que nós não esperamos, queridos. Só que a justiça de Deus tinha que ser satisfeita, porque o homem pecou. A partir do momento que o homem pecou, e Deus não tolera, não aceita o pecado, não é o pecador precisa converter, precisa entender isso, mas ele não tolera o pecado, ele ama o pecador, como o rei da história aqui, ele amava sua mãe, mas não podia tolerar e não podia aceitar, porque é uma questão de justiça do reinado daquele rei, dessa história. Assim também Deus, ele não pode e não vai aceitar a justiça, querido, que a justiça não seja totalmente satisfeita, plena, por causa do pecado. Entenda por que Jesus teve que morrer por nós. A força do Messias é exibida pela humildade, pelo sofrimento, pela misericórdia. Ou seja, é pelo que, né, para estar humilde. Sabe que não cabe orgulho no cristianismo, um cristão, né? Quando eu digo orgulho, no sentido de que se achar que é acima de qualquer um, acima das pessoas, que se acha, não cabe dentro do cristianismo esse tipo de comportamento, não cabe, porque Jesus, ele nos ensina, né, a extrema humildade, então não cabe. Por que quando eu digo isso, queridos? Porque o orgulho leva, né, a jactância ou orgulho, a mesma coisa, até a mesma palavra, leva as pessoas a se afastarem de Deus, achando que eles são os tais. Tem pessoas que se acham os tais. Eu sou, porque eu fiz PhD, não sei o que e tal, que eu estudei, blá, 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 blá. Eu também estudei, eu digo para você que eu não sei nada ainda. E eu estou estudando até hoje, não sei nada. Só sei que nada sei, como dizia, né, um filósofo. Só sei que nada sei, então é verdade. Não cabe, queridos, porque Deus é um Deus extremamente, né, humilde, também pelo sofrimento, quanto que Jesus sofreu por nós, como nós lemos aqui, por isso nós vamos cear, né, relembrando o que ele fez, o sacrifício que ele fez por nós, como bem sabemos. A misericórdia de Deus, o quanto Deus é misericordioso, como Deus foi misericordioso conosco, querido. A paciência que Deus tem conosco é uma coisa que está acima da nossa compreensão, não é verdade? A gente não consegue nem entender a magnitude de como Deus é misericordioso. Tem paciência com a gente, e a gente ainda fica assim se achando, eu mesmo, né? Se achava que era alguma coisa, sou nada, apenas um servo de Deus, mais nada. Então, querido, deixe o orgulho, essa é a aplicação que eu queria fazer para você, né? O orgulho está te levando a, né, você sentir orgulho das suas conquistas, nada de errado, tá, queridos? Não estou falando nesse sentido, não. Amém, eu até falo, olha, glória a Deus, o Lucão, né, formou, agora está trabalhando, eu tenho orgulho de ver esse menino abençoado, amém, queridos? Glória a Deus pela vida dele, né? Glória a Deus. Você sabia que ele está trabalhando, já está exercendo sua função de enfermeiro? Daqui a pouco é enfermeiro-chefe, daqui a pouco faz medicina e pronto, é médico, amém? Amém?
A gente tem que sentir orgulho, não é verdade? Claro, esse orgulho é normal, isso aí, amém, glória a Deus. Estou falando desse orgulho não, querido, estou falando de outro orgulho. É daquele que se acha, não, eu descobri que eu sei mais, né? Eu não preciso dessa palavra, não, né? Que isso aqui não está me acrescentando, eu vou, né? Eu tenho que estudar, é fulano, ciclano, não sei o que, ó, querido. Deixa o orgulho, esse tipo de orgulho que eu estou falando, né? Deixa isso de lado. Né? Caminhe 2 milhas, alguém te pediu, né, a capa, entrega a túnica, vai, caminha 2 milhas, não tem problema não, porque esse é o cristianismo, não é verdade? Não é isso que Jesus nos ensina? Dá a outra face? Ou não? É. Dá outra face é no sentido de você, sabe, releve quando a pessoa te menosprezar. Porque muitas vezes nós nos sentimos menosprezados, não é verdade? A sociedade, por exemplo, né, ela gosta de julgar muito né, pelo status quo, ou seja, né, a pessoa é isso, é aquilo, não sei o que e tudo mais. Releve, querido. Sofra o dano, como diz Paulo, né? Aprenda a sofrer o dano. Mas é que a pessoa me deu prejuízo, né? Muitas vezes a gente tem que sofrer o dano. Deixa para lá. O Espírito, né? Deus é a nossa justiça, amém? Estou falando nesse sentido vingativo. Tem gente que fala assim, Deus é justiça e vai, né, que um raio caia na cabeça. Não, nada disso, querido, né? Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, amém? Porque isso aí é compaixão, amém? Perdoe, porque tudo que eu estou falando aqui, é para você entender que Jesus já fez, né? O que Ele fez por nós, está acima do nosso entendimento. O que Deus fez é que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, está acima do nosso entendimento, da nossa capacidade humana de entender, né? Como dizia Billy Graham, o homem fez um feito de levar o homem, né, o próprio homem para a lua. Nossa, quanta, né, maravilhoso, né, para a lua. Mas Deus fez mais, Ele enviou o seu único Filho, né, o seu Filho na terra. Deus se fez homem, carne, e veio para a terra, muito mais, né? Bem mais, né? Não dá nem para comparar, não é verdade? Sabe, queridos, então, se Ele fez isso por nós, aprenda os princípios que eu estou citando aqui, sofra o dano, perdoe, tenha compaixão pelo próximo, tenha compaixão pelo próximo, né? Como diz Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, crucifica, né? Ou, né? Vai, desce da cruz, você não é o Filho de Deus, você não é o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Jesus falou que, Senhor, envia, né, os anjos aí, acaba com todo mundo, foi isso? Não, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Exerça compaixão, querido. O que nós precisamos hoje é exercer compaixão, misericórdia e não julgamento, amém? Não julgueis para não ser julgados, não é assim que Jesus nos ensina, queridos? Nós temos que aprender a ter compaixão pelo próximo. Não exerça juízo prematuro, aprenda isso também, amém? Aprenda a não exercer juízo prematuro. Mas eu desconfio que aquela pessoa, eu tenho certeza que não sei o quê. Não faça isso, que você faz mal à sua saúde também. Não faça isso, né? Ame. Mas vamos lá para Isaías, né? Agora o texto 53, 4 e 5, que também diz assim: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. A minha, a sua enfermidade é o que Jesus carregou em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões.
De quem que era a culpa? Dele? Não, minha, sua, de todos nós. Não é só daquelas pessoas que estavam naquela época. Minha, sua, de todos nós. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz, caiu sobre quem? Sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Nós muitas vezes entendemos essa verdade, mas às vezes nós não absorvemos isso de tal forma que a gente entenda o seguinte: poxa, se ele foi capaz de fazer isso, quem somos nós? Como dizia Carlos Studd, que foi ele era, né, o fundador da missão Amém, né, do qual o pastor lá de Timor-Leste faz parte, pastor Dayan. Carlos Studd, ele herdou, queridos, uma fortuna na Inglaterra, né, uma fortuna. Ele tinha, na época, vamos dizer assim, como se fosse bilhões de dólares. Pois ele largou tudo e foi para a África para evangelizar os africanos, numa tribo lá, num local muito remoto, tudo mais. E as pessoas diziam: mas que loucura você está fazendo, que é isso? Você pode enviar com seu dinheiro muitos missionários, você pode ficar aqui. Aí ele disse uma frase célebre, né? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça é maior do que ele já fez por mim. Amém, queridos? Sabe, queridos, como poderia, por exemplo, uma pessoa do Antigo Testamento, no caso Isaías, como é que ele poderia entender a ideia de Cristo morrendo pelos nossos pecados? Pensa, há 800 anos atrás, vamos colocar 800 anos, como que ele poderia entender essa ideia? Como é que ele poderia, na verdade, né, recebendo a punição que nós merecíamos? Como Isaías poderia entender uma coisa dessa? A não ser o Espírito Santo revelando para ele. Não tem como, não é verdade? Mas qual que foi, de onde surgiu essa ideia? Como que surgiu isso, né? Para que ele pudesse dizer: o Cordeiro de Deus iria se sacrificar. Ora, os sacrifícios sugeriam essa ideia, né? Havia os sacrifícios de animais para resgate, né? Para remissão temporariamente dos pecados das pessoas na época, tá? Mas uma coisa é matar um cordeiro, né? Animal. Uma outra coisa completamente diferente é pensar no servo de Deus como este cordeiro, não é verdade? Sabe, queridos, como que Isaías, então, meu Deus, ele profetizou, mas ele tinha que ter uma ideia, ele tinha que, né, colocar o profeta, ele está sujeito, né, é claro, ao Espírito, mas ele também está bem ciente, consciente daquilo que está sendo falado e colocado. Sabe, querido, Deus estava abrindo a cortina do templo para Isaías, para permitir que, né, para permitir que pessoas como na época de Isaías olhassem à frente. Sabe quando Deus abre a cortina do templo e para que você enxergue lá na frente o que pode estar acontecendo, ou o que irá acontecer? Foi isso que Deus fez com Isaías. E aí ele viu o sofrimento futuro do Messias e o perdão resultante disso, disponível para todas as pessoas. Amém, queridos? Deixa eu te perguntar, Deus já abriu a cortina do seu entendimento para ver essa verdade? Deus quer abrir, se você não abriu ainda, Deus quer abrir a cortina do seu entendimento, porque às vezes tem uma cortina que precisa ser aberta, para você enxergar a verdade do que Deus já fez por você. Para você entender que nenhum sacrifício é maior do que aquilo que Deus já fez por você. Para você entender que vale a pena seguir este caminho.
vale a pena servir a esse Deus, vale a pena, sabe, deixar as rugas, né? Deixar aquelas coisas que está te afastando, que te deixou chateado por A mais B, né? Por pessoas, até pessoas que se dizem cristãos, talvez que tenham te chateado, não sei. Pessoas que talvez tenham te decepcionado, sabe? Talvez seu pai, sua mãe, não sei, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seu marido, né? Ou mesmo irmãos em Cristo. Vale a pena você deixar isso para lá, querido, relevar e dizer assim, não, eu quero, né? Não é, essas coisas não vão me afastar do amor que está em Cristo Jesus. Essas coisas não vão me afastar daquilo que Jesus já fez por mim, porque o sacrifício dele foi muito grande, amém? Está além dessas questões pequenas que muitas vezes nós nos, né, ficamos aprisionados. Questões, sabe, que aconteceu no passado e tudo mais, de rejeição, de outras situações mais difíceis que talvez você tenha vivido. Queridos, Jesus já fez o máximo para você, amém? E eu pergunto, Deus abriu a cortina do seu entendimento para ver essa verdade? Abriu? Amém? Então alegre-se no Cordeiro, amém? Participa da ceia, ceia juntamente conosco, né? Você que já é, né, um servo, você entendeu, você já batizou nas águas, você entendeu todas as verdades que a palavra te diz, alegre-se nele, no Cordeiro. Agradeça a Ele por ter sido perdoado, amém? Você já parou para pensar nisso? Você foi perdoado, eu fui perdoado, amém? Ou não éramos, nós não estávamos devedores de Deus? Estávamos devedores, mas agora nós fomos perdoados. Você já se alegrou por isso? Porque às vezes nós não perdoamos aquele, né, que nos ofendeu, mas esquecemos que nós fomos perdoados, e a nossa ofensa é maior, querido. A nossa ofensa é muito maior do que aquela ofensa que talvez alguém tenha te passado, alguém tenha te ferido. Essa ofensa é, sabe, não chega aos pés da ofensa que nós tínhamos com Deus, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, então Ele nos perdoou, amém? E se Ele nos perdoou, Ele quer que nós venhamos a perdoar, porque perdão é uma escolha, amém? Escolha perdoar, porque Ele escolheu te perdoar, aleluia, naquela cruz, Ele te escolheu. Você está aqui não é à toa, você não está aqui por acaso, é porque Deus te escolheu você, a mim, a todos nós. Ele nos perdoou na cruz do Calvário, né? O seu amor nos constrange, né? E quando eu realmente assim, sabe, queridos, fico estupefado de ver o quanto Deus nos ama de uma tal forma que a gente não tem nem, né, como agradecer. Sabe por quê? Porque Ele nos escolheu nos perdoar. Então perdoe, querido, sabe, deixa essas coisinhas de lado e anda, né, em novidade de vida. Comece a andar em novidade de vida. Você é uma nova criatura, você foi perdoado, você já foi resgatado pelo preço de sangue, o sangue de Jesus. Então aprenda a ser grato, alegre-se na presença do Senhor. Comece a olhar com outro aspecto, comece a olhar de outra forma, e comece a ver que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, né, que te ama de uma maneira imensurável, Ele quer que você também perdoe. Escolha perdoar também. Alegre-se no Cordeiro, participa da ceia, seja agradecido por ter sido perdoado. Pare de murmurar da vida, né? Pare de dizer, ó vida, ó morte, ó azar. Pare de ficar murmurando como aquele povo do deserto de Israel ficava murmurando. Pare de murmurar, porque murmuração não vai te levar a nada, né? Comece a alegrar. Senhor, eu agradeço pelo teu sacrifício por mim. Senhor, eu te agradeço. E sabe, queridos,
de olhar para a direita e a esquerda, olhe para o teu autor, o autor da consumador, e o consumador da tua fé, olhe para o Senhor Jesus, para de ficar olhando, né, para aquelas pessoas, ou talvez situações que tenham te machucado. Alegre-se no Cordeiro, amém? Você escolheu a vida, e quem é a vida? Jesus, e a vida escolheu você, amém? Você escolheu a vida, e a vida, Jesus te escolheu, você é um escolhido de Deus, você é um filho de Deus, amém? Se você abriu a cortina do seu entendimento, para ver a verdade. Se você não tiver feito isso, Deus quer que você abra, né, o seu coração, para que Ele possa morar, e fazer morada no teu coração também, amém? Então, não tem coisa mais, assim, sabe, queridos, eu fico assim, maravilhado de ver que Deus nos escolheu, Deus, a vida, Jesus é vida, e Ele nos escolheu como nós também optamos em escolher, nós temos livre-arbítrio, então nós escolhemos a Ele, mas primeiro Ele nos escolheu, amém? Primeiro Ele nos escolheu. Querido, nós merecíamos ser punidos, mas a punição foi descarregada em quem? Na história, no rei. Jesus não é o rei? A punição foi descarregada no rei, o Filho de Deus. A punição foi descarregada nele. Queridos, é uma verdade que nós temos que, sabe, ruminar ela, né? O que é ruminar? É pensar nela, começar, toda vez que vier, né, alguma coisa que nos entristeça, né? Alguma situação que venha nos deixar perturbados, entristecidos e tudo mais, lembre-se daquilo que Jesus já fez por você, lembre-se, por isso que a ceia é tão importante, é em memória dele, para que você lembre-se do que ele fez por você, para você não esquecer, para você, sabe, ser sempre agradecido, para você não sair do caminho. A ceia é para que você lembre daquilo que o grande sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo por você, por mim, para que você nunca esqueça e não saia desse caminho, não deixe que essas coisas que te perturbam, né, ou mesmo que venham a fazer com que você venha a querer sair para um lado, para o outro, essas coisas não vão te perturbar, porque você sabe que Deus já fez o máximo por você, Ele fez o melhor por você, Ele entregou o seu próprio Filho, Ele fez o que, né, nenhum ser humano podia imaginar. É por isso que os apóstolos, né, eles faziam questão de, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de lutas, mesmo diante de uma sociedade que os rejeitava na época, mesmo diante de açoites, que como Paulo e outros mais também foram açoitados, mesmo diante de sofrimento, de prisão, né, mesmo diante do colisão romano, mesmo diante de todas essas situações difíceis que eles passaram na época, eles não pararam de falar do amor de Deus. Não é porque eles eram super-homens, não era porque eles eram homens, né, poderosos, como, né, não tinha nenhuma Mulher Maravilha, nenhum super-homem naquela época, querido, não, eram homens de carne e osso como eu e você, é porque eles olhavam para o autor e consumador da fé, é porque eles olhavam para o Messias, para o Senhor, que já disse, né, que ele, assim como ele foi perseguido, a igreja seria perseguida, querido. Eles olhavam para o Senhor, que era modelo para eles, e nós temos que olhar para o nosso Senhor, que é modelo para nós, amém? Não olhe para a direita e nem a esquerda, olhe para o Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Se o louvor quiser subir, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, Isaías 53:6, todos nós como ovelhas andávamos errantes,
Vou repetir. Todos nós, todos, andávamos como ovelhas errantes, perdidas. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, é o que diz em Isaías 53:6. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Caiu sobre quem? Sobre o próprio Senhor. Então Isaías está falando de Israel aqui, claro, afastando-se de Deus, a nação de Israel, e compara o povo às ovelhas desgarradas. São ovelhas desgarradas. Mas aí Deus enviaria o Messias para trazê-lo de volta ao curral. Foi isso que aconteceu. Nós temos a visão do passado, querido, para ver e conhecer a identidade do Messias prometido, não é verdade? Nós sabemos o que aconteceu e tudo mais, e entendemos o que foi feito, o que veio, morreu pelos nossos pecados. Sim, nós temos essa visão, mas na época ninguém tinha isso, naquela época não. Mas se todos nós sabemos de tudo que Jesus fez, você já sabe que Jesus fez, você já está ciente daquilo que Jesus fez por você, você entendeu o grande amor por sua causa, por minha causa, por a causa de todos nós, você entendeu o que Ele fez por você, e ainda assim você rejeita, aí, querido, o nosso pecado é muito maior do que os dos antigos israelitas, porque você sabe, eles não sabiam, aí o pecado é maior, porque eles não puderam ver o que nós vemos hoje, eles não podiam ver, eles não sabiam. Às vezes a gente fica julgando, né? Nossa, que povo, pelo amor de Deus, olha aqui no Antigo Testamento a gente lê, que povo, mas, né, é incrédulo. É porque você viu, você sabe da história, mas eles não sabiam. Mas quando a gente sabe, e ainda assim a gente continua rejeitando, aí o pecado é maior. Não é verdade? Deixa eu perguntar, você entregou sua vida a Jesus Cristo, o bom pastor? Ou você ainda está seguindo o seu próprio caminho? Como uma ovelha desgarrada? Como está a sua vida? Né? Fica aqui para você, querido. Então, se você está seguindo o seu próprio caminho, está na hora de mudar. É uma reflexão que eu faço para você. Mude. Dê meia volta. Você está seguindo um caminho que você sabe muito bem que é o seu próprio caminho. Deus está falando com você, volte. Mude a direção. Entregue sua vida ao Senhor. Agora, se você já é crente e se sente talvez desgarrado, então é a sua oportunidade de reconciliar. Agora, se você está seguro em Cristo, amém. Venha participar da ceia. Amém? Vamos ficar de pé?